Boa noite, vereadores. Boa noite, meus colegas aqui presentes. Boa noite a você, pai. Para você, professor, que não pôde vir hoje, nessa Casa de Leis hoje, para ouvir falar um professor que, infelizmente, nunca imaginei que pudesse usar essa tribuna para falar. Tenho vergonha de ser professor do município de Clevelândia, pela desvalorização que estamos vivendo. É uma vergonha a atual administração, que tanto prometeu em sua campanha, tá? Pois foi proposta de campanha da senhora Rafaela, tá? Em fazer o replanejamento do nosso plano, e que não aconteceu. Mais uma vez fomos enganados. Servimos de manobra política, que fique muito claro, de política. Não tenho vergonha de dizer, nascido, criado em Clevelândia, não tenho rabo preso, como se fala no popular, com ninguém, e não tenho por que mentir para ninguém. O que falei aqui, irei falar, posso provar. Carta de um professor. Depois de tempo de descaso e falta de consideração com a nossa classe, resolvemos falar. Hoje, representando a grande maioria, já sem esperança. A educação clevelandense a ver navios. Ainda em 2017, tivemos grandes percas, onde um plano de carreira vigente foi aprovado às surdinas, meus amigos, nessa Casa de Leis, ceifando vários direitos dos professores, com a intenção de prejudicar única e exclusivamente o concurso de 2016. Foram usadas palavras como exceto para esse concurso. Quando o plano de carreira chegou ao conhecimento de todos, tá, já não se podia fazer nada. E os professores acuados, meus amigos, e com medo, pois estávamos ainda em estágio probatório, de lá para cá, as coisas foram de mal a pior. No início da atual gestão, quando a primeira secretária assumiu, dona Margarete Pazin, achamos que realmente seríamos valorizados, mas, misteriosamente, com a sua saída, tudo começou a ficar às claras. Porém, não imaginávamos que passaríamos pela pior desvalorização que a nossa classe já viu. Lutas e mais lutas para chegarmos à prefeita. Levamos quase um ano para que a primeira reunião com ela acontecesse. Segundo a administração, divergências de informações e falta de comunicação, pois os assuntos não chegavam à prefeita. As promessas que eram feitas pelo secretário na época, abre aspas, já estamos resolvendo, já estamos vendo, é uma questão de honra, e nada acontecia. Secretário esse, que pouco fez pelo nosso município. Tá? O reajuste do governo federal de 2022, de 33,24%, e de 2023, de 14,95%, foi dada de forma proporcional. Apenas para os professores que não recebiam o piso nacional, causando assim, meus amigos, um achatamento salarial e chegando ao absurdo de um professor com 8 anos de carreira receber o mesmo de um professor com 3 de carreira. Um professor com 32 anos de carreira receber R$ 1.200 a mais que os professores do concurso de 2020, com seus 32 anos dedicados à educação, não tivessem valor. Já cansados das promessas que não se cumpriam, no dia 13 de maio de 2023, os professores resolveram fazer um manifesto silencioso na abertura dos Jogos Estaduais. Protesto esse que gerou polêmicas, pois a falta de materiais na escola saiu para o limpo. Inclusive, tivemos apoio de alguns vereadores que não sabiam do que estava acontecendo e que alguns até passaram vergonha nessa Casa de Leis por não se inteirar do assunto e vir falar nessa tribuna.
O então secretário, sabendo que manifesto aconteceria, chamou alguns professores para tentar ajudar a resolver o problema. Nesta reunião, o senhor já citado aqui, Rafael Barbosa, na época chefe de gabinete, se pronunciou pedindo um prazo, falando que precisa de um cálculo do impacto financeiro para ver as condições do município para o pagamento do reajuste. Nesta reunião, ficou acordado que seria feito uma live para que o chefe de gabinete passasse para os professores, pois a associação já estava cansada de prazos não cumpridos e também sem argumentos para tanta demora. Na live, o chefe de gabinete propôs que fosse escolhido uma comissão. Então, os professores ficaram mais uma vez a ver navios e ficaram na Secretaria de Educação fazendo cálculos por 3 semanas, meus amigos, 3 semanas, inclusive alguns comendo marmita na secretaria e nem para casa foram almoçar para fazer o então cálculo que queriam. Porém, sem se ausentar de suas responsabilidades, as aulas eram preparadas e mandadas para a escola. Ao término dos cálculos, o relatório entregue ao secretário de Educação, que se mostrou esperançoso, assim como o restante da classe. Dias se passaram e as respostas não chegavam, até que a prefeita recebeu alguns professores em seu gabinete, e esses ainda foram criticados por terem feito um manifesto na abertura dos jogos, uma vergonha, segundo a prefeita falou, menosprezando o direito à manifestação dos professores, que sequer abriram a boca, apenas carregavam uma faixa. A então gestão técnica. E foram várias reuniões, e a fala era a mesma, de sempre, abre aspas, peguei uma prefeitura falida. Nesta cidade, os grandes não pagavam impostos. Estou buscando recursos com o governo federal. Estou tentando arrumar a casa. Nós queremos muito resolver esse problema. Fecha aspas. A prefeita resolveu, então, fazer uma reunião com toda a classe e também chamou boa parte dos funcionários do Paço Municipal. A que momento histórico essa era para dizer que agora o cálculo feito para os professores não tinha mais valor, pois agora precisavam de um embasamento jurídico, e então se comprometeram a contratar uma empresa para fazer a tabela, o cálculo do reajuste e reformular o plano de carreira, pedindo então, mais uma vez aos professores, que eram feitos de palhaços. Agora, contando o trâmite legal de licitação e prazo para a empresa, pediria, chegaríamos a dezembro de 2023, e mais uma vez, os professores esperaram. Vale lembrar que, nesse tempo, tivemos a passagem do dia do professor. E pasme vocês, meus amigos, da administração não recebemos um bombom, sequer um muito obrigado. Recebemos, sim, das escolas, com o dinheiro das promoções feitas pela PMF, direção e professores. Há muita demora e enrolação, a empresa foi contratada, com a promessa de uma revisão de vida profissional de cada professor, desde o seu ingresso no concurso público. Porém, não aconteceu, pois a empresa não conseguiu se entender com a bagunça do então RH, que sempre e novamente trocava de chefe. Os professores que auxiliaram no processo de reformulação do plano fizeram-se presentes, inclusive em reuniões que aconteceram nas férias. Deixaram suas famílias e casas por várias noites para tratar assuntos pertinentes ao plano. E o então esperado dezembro chegou. E, mais uma vez, o prazo extrapolou. No mesmo mês, a associação protocolou um documento pedindo o direito garantido em lei do 13º de sua carga horária, em horas atividades, o que daria ao professor o direito a 8 horas aulas de 45 minutos e 1 hora de 40. E no início desse ano,
desse ano, passamos a ter apenas 7 das quase 9 que temos de direito. Em janeiro deste ano, já cansados de tanto prazos descumpridos, promessas e promessas, alguns professores decidiram entrar na justiça. Foram 56 processos, de um total de 96 professores concursados. Vale ressaltar que no contrato com os advogados, parágrafo 5º diz o seguinte, prestem muito bem atenção, se o município reconhecer o direito administrativamente, pagando valores atrasados e regulamentando o direito futuro, os outorgados se comprometem a requerer a desistência da ação, sendo honorários advocáticos devido ao patamar de R$1.000. Já nos trâmites finais do plano de carreira, a prefeita começou a receber estes processos, sendo que a última alteração solicitada pelos professores foi em 18 de março, e desde então começou uma demora sem tamanho para mandarem o plano pronto. Na quinta-feira, dia 3/4, a associação, em conversa com a secretária, cobrou uma posição da atual administração, tendo em vista que mais uma vez o prazo estava terminando e haviam nos passado que o plano teria que ser aprovado até o final deste mês. E então fomos informados que a prefeita tinha ficado chateada, porque não respeitamos o prazo que ela pediu e entramos na justiça, dando a entender que, por este motivo, o plano não passaria para a aprovação dos vereadores. Ora, me parece aqui um erro combinado. E assim aconteceu, pois o último prazo para entrar nesta Casa de Leis era dia 6/4, 180 dias que antecedem as eleições. Fica aqui minha indignação com a falta de respeito com quem escreve todos os dias o futuro dos filhos dos clevelandenses. Queremos deixar claro que nenhum tipo de coação ou ameaça vai nos calar. Somos professores, seres pensantes, temos opiniões e senso crítico, formadores de opiniões e ainda, detalhe, concursados. Na prefeitura, o nosso cargo não é passageiro. Vamos lutar para que nossos direitos sejam garantidos e continuar dando o nosso melhor nas nossas escolas, como todos os dias fizemos. Também vamos lutar para que essa fala chegue a todos os clevelandenses e que eles saibam como estão sendo tratados os professores do município. E a atual administração só nos resta nos dar os parabéns. A gestão técnica, que passou 4 anos criando cargos, trocando cadeiras e fazendo shows, montou sua tenda de circo e, infelizmente, mais uma vez, os palhaços foram os professores. Deixo aqui a minha indignação e faço um desafio a qualquer um, pode ser um vereador, pode ser você do Poder Executivo, visitem as nossas escolas, vão atrás, converse com os professores. Infelizmente, a nossa classe está cansada, estamos trabalhando doentes, atestados e mais atestados, porque não aguentamos mais. Não aguentamos, nós temos vergonha de ser professor pela atual administração que deixa a desejar. Como falei, deixo aqui o meu apoio aos professores de Palmas, que também lutam por seus direitos. Deixo aqui, meus amigos, tá? Novamente, aberto a vocês, visitem as nossas escolas. Tudo que um professor fala não é mentira, temos motivos, não aguentamos mais. Mais uma vez, semana passada, em conversa com o então chefe de gabinete, Gustavo, nos prometeu em reunião que conversaria com a prefeita para que conseguisse ver algo que pudesse ser feito para nós. Precisamos de condições dignas de trabalho em nossas salas de aula. Estamos indo doentes trabalhar, professores cansados, salas cheias, e muitos que não estão aqui, meus amigos, provavelmente foram coagidos de alguma forma. Eu estou hoje aqui representando você, meu amigo estagiário, você, meu amigo PSS contratado. Eu hoje sou concursado, num concurso que saiu em 2016. 4 anos se passou e nada foi feito, nem sequer um concurso público.
Fica aí a minha indignação e o meu muito obrigado a todos.